Muito bem, vamos falar desse fenômeno chamado Pablo Marçal. Pablo Marçal, que está em evidência, depois que ele entrou na disputa, parece que a eleição ela tem até mais graça, né? Eu não sou de assistir muitos podcasts, eh, eh, mas se tratando de Pablo Marçal, a gente que trabalha com propaganda, com análise, né, com marketing, se aprende muito com esse cara. Né? A gente sabe, né? A gente que trabalha com isso, que muitas das coisas que ele fala lá é uma fraude, né? Não tem o menor sentido, mas é preciso respeitar esse cara em matéria de oratória, até porque ele já foi coach, né? Domina o assunto, estudou para isso, então ele tem algumas estratégias que deixam os candidatos, os adversários dele comendo poeira, comendo poeira. Ele, inclusive, né, não é surpresa para ninguém, sozinho, sem coligação, sem fundo partidário, ele é um foguete em São Paulo. Ele tem, no momento, Paulo Marçal, do PRTB, 26,2% das intenções de voto na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Olha só, o atual prefeito candidato à reeleição, Ricardo Nunes, tem do MDB 23,9%. E o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, 20,6%. Boulos, né, que caiu naquela estratégia do Pablo, né, de exorcizar ele com a carteira, né? A gente até recorda essa imagem aí. E assim, é impressionante a criatividade, o raciocínio rápido, né, que a gente observa no Pablo Marçal, justamente porque é, quando se quando se falou uh, quando se falou, por exemplo, na questão do padre, né? Porque assim, ele estava com a carteira de trabalho no bolso, tá? Vamos pensar aqui. Né? Esse, não saiu do nada esse eu vou te exorcizar. A gente sabe, né? Teve o padre Kelman, que foi aquele que tirou o Lula do sério, né, tirou o Lula do sério na eleição para a presidência, né? Que entre Lula e Jair Bolsonaro, que foram para o segundo turno e tal. E aí ele, tu é o Padre Kelmo, porque na verdade naquela eleição o Padre Kelmo era justamente uma figura, né, folclórica para irritar o Lula. E aí o que aconteceu? O Boulos saiu com essa. E aí, como ele tem um raciocínio muito rápido, ele pegou e disse: Padre, exorcismo, vou te exorcizar. Puxou a carteira e aplicou essa jogada de mestre. Ele é marqueteiro, é um craque do marketing, né? Também, né, de longa data, trabalhando em empresa de comunicação, né? E para piorar, eles foram sentar próximos e aí o Boulos tentou pegar essa carteira. Aí não precisa dizer que isso virou recorte, milhões de visualização, e isso tudo ele acaba chamando a atenção. Porque hoje a internet, o que chama a atenção são os momentos virais. Que é? Não tem aqueles vídeos do cara dando o camelo dando pontapé, daí sai a guria, tá aqui, a bolsa tal. Isso são ganchos que a gente fala na linguagem da propaganda. Então, ele sabe utilizar isso. E aí, os seus adversários, não tendo o mesmo expertise que ele, acabam caindo nessas jogadas. Outra coisa que ele tem feito muito, né, é bater de frente com os jornalistas. E tem cada jornalista despreparado, tem jornalista com erros de português, fazendo questionamento, com erros de português gravíssimos, né? A gente teve um exemplo aí de uma jornalista da que participava do Roda Viva, fez uma pergunta absurda para ele, né? E ele dá no meio, ele dá no meio. E isso chama atenção, torna o debate, né, a entrevista, a sabatina interessante, né? Ele prende a atenção, ele consegue falar de vários assuntos. Pô, ele cantou um rap do Racionais na entrevista do Roda Vida, no Flow, ele envolveu o apresentador. Então ele é um mestre nessa arte de ser. Ele tá falando algo, é algo que se usa, é uma estratégia de venda. Tu começa a falar, e a pessoa que tá lá na ponta, ela nem teve tempo de processar a informação anterior, ela já tá de lança. Então, assim, ele tonteia a pessoa. Ele tonteia.
né? Muitas das coisas não são, claro que não são verdades, né? Se tu vai checar lá, porque, né, quando tu entra numa disputa te viram de ponta cabeça. Muitas das coisas é mentira, né? Eu sinceramente acho que todos eles são parelhos, né? Ele é o menos pior, mas assim, é muito papo, é venda de terreno na lua, enfim, mas tá dando certo, né? Ele do nada, sem apoio de ninguém, sem coligação, sem fundo, sem nada, ele tá chamando atenção. Cada entrevista dele é projetada para fazer um corte para a internet, né? Então é isso, tá chamando atenção, tá conseguindo, né? Ele é o Jair Bolsonaro 4.0, né? Porque é isso, né? Vai acabar vencendo em São Paulo como forma de protesto, né? Porque o atual prefeito, candidato à reeleição, ao Ricardo Nunes, que é alinhado ao Bolsonaro, deixa a desejar em vários pontos, né? Vários pontos. Bom, pela margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados. Então, lá em São Paulo, Pablo em primeiro, Ricardo Nunes em segundo e Guilherme Boulos em terceiro. Na comparação com o levantamento, né, anterior do Instituto, publicado no último dia 28, Nunes cresceu 6 pontos percentuais e ultrapassou Boulos numericamente. O Boulos tem apanhado muito do Marçal e aí tem se exposto muito, e aí, em função disso, temos ali o Ricardo, que também é de direita, né? Vale lembrar, correndo por fora. Bom, o Pablo virou 1 ponto percentual positivo. Então, nessa última pesquisa, o Ricardo Nunes se deu melhor, né? Na sequência, o apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, aparece com 8,9%, tecnicamente empatado com a deputada federal Tabata Amaral, tem 6,7%. Bom, eu preciso dizer que o Datena, o problema dele é falar, porque na TV é uma coisa, com teleprompter tal, né? Mas ele gagueja demais, e isso, para quem tá ali querendo chamar atenção, chama atenção justamente esse ponto negativo. Ele começa a gaguejar e botaram até um raça negra esses dias, né? Porque ele gagueja demais. Isso para oratória, para quem tá ali, todos os holofotes, isso é muito ruim. É muito ruim. Tu pode ser um melhor intencionado. Tanto é que o Pablo disse isso, né? O Pablo Marçal disse que quando ele se candidatou para presidente, ele foi bonzinho, certinho, seguiu o protocolo, passou desapercebido. As pessoas querem um maluco lá fazendo um personagem. Ele disse que a eleição é guerra. Passou a eleição, todo mundo senta para almoçar juntos. É assim que a gente vê na prática, né? Bom, a Tabata Amaral, que quer fazer um tipo lá, enfim, ela tem 6,7%. Maria Helena, do Novo, tem 2,2%. Os três candidatos oscilaram dentro da margem de erro na comparação com o levantamento anterior. Os demais 4 candidatos não somaram nem 1% cada. Então, Pablo Marçal, do PRTB, 26,2%, Ricardo Nunes, do MDB, 23,9%, Guilherme Boulos, do PSOL, 20,6%, Datena, do PSDB, 8,9%, Tabata Amaral, do PSB, 6,7%, Maria Helena, do Novo, 2,2%, e os demais aí não somam nem 1%. Estratégia, marketing, realmente assim, uma estratégia que é perigosa, né? Porque ela acaba indo muito próximo da hélice do avião. Assim, esse é um ponto que a gente precisa dizer, né? Ele se expõe muito, acaba prometendo muitas coisas que a gente sabe que não vai conseguir fazer, né? Pelo que a gente viu até então. 2 milhões de emprego só em São Paulo, ele está prometendo, sim, no Brasil inteiro. Aí ele alega que é porque é o presidente Lula e tal, né? Ele é oposicionista do presidente Lula. E aí ele disse que vai criar só em São Paulo. O Brasil demorou um ano quase para criar 2 milhões de empregos. Então é um negócio assim bem forte. Ele quer acabar com as filas e tal. A gente sabe que não é assim também, né? Enfim, em matéria de publicidade, de marketing, de estratégia, de mexer com a política brasileira, esse cara é um fenômeno, né? Ele é realmente o que há de melhor neste quesito de tudo que surgiu até aqui. Tá? Ele é realmente estrategista, marqueteiro, ele sabe
chamar a atenção, né? Enquanto ali as câmeras estão pegando, ele tira o boné, ele levanta as mãos, ele fala o inesperado, ele faz uma pergunta com outra pergunta envolvendo, tirando o foco da pergunta, fazendo com que o jornalista seja colocado em evidência. E muitas vezes a gente está vendo o jornalista se perdendo, militando, né? A gente até está fazendo uma, uma série de sabatinas em Canoas com os candidatos à prefeitura de Canoas, né? Eu e o Wagner Andrade da Rádio Real, né? Nesse projeto bem bacana todas as segundas-feiras. Até convido você a nos acompanhar aqui pelas nossas redes. A gente observa justamente, sabe, muitos desses repórteres, desses jornalistas querendo lacrar. E o objetivo da sabatina é mostrar, ok, tem que expor o candidato, não precisa ser água com salsicha, né? Salsicha branca e tal, né? Não pode ser salsicha branca lá, né? Aguinha morna, mas também não pode querer lacrar em cima. Tem que ser realmente, tem que fazer o candidato expor, mas com base no que ele disse, no que apontam os números, do que apontam as próprias entrevistas, né? As perguntas que a gente faz para os candidatos de Canoas foi, inclusive, muitas delas com base no que foram ditas em entrevistas anteriores. A gente amplia essa resposta e aí fica um conteúdo interessante, tá? Interessante e é assim que a gente espera. Realmente, uma política mais do mesmo em todo o Brasil, muito ruins os candidatos, né? Aqui na Grande Porto Alegre eu estou acompanhando realmente lamentável grau de abordagem dos temas. Claro que todo mundo está falando de cheias e tudo mais, mas assim, projetos mirabolantes. Ah, vamos aumentar o DIC, mas não é só os DICs que precisam aumentar. É aqui na Grande Porto Alegre, nas cidades que foram alagadas. É a casa de bombas, a gente quer saber, não voltar água pelo bueiro, né? E aí, assim, tudo eu vou fazer, eu faço, eu faço, eu faço. E a gente sabe que não é bem assim, precisa de muito dinheiro para fazer tudo que se promete, né? É venda de terreno na Lua, é o que a gente está acompanhando aí muito. Mas a gente sabe, né? Sabe que quem está no poder vai falar bem de si o tempo todo e quem quer entrar vai falar mal. Só que nessa abordagem que está tendo na Prefeitura de São Paulo, né, os candidatos a prefeito lá em São Paulo, a gente está observando que está tão na lama o debate, muito, porque o Pablo Marçal puxa, né, essa questão do debate rasteiro, porque ele é esperto, né, o que ele tinha de arma é que nem o pobre que só tem a malandragem para se defender, né, já dizia naquele filme do Alto da Compadecida que a ferramenta do pobre é a malandragem, né? E o Pablo está sabendo usar o marketing, né, o poder das redes, do corte, para se ampliar, tá? Que nem um foguete lá em São Paulo. Mas nesse aspecto, né, que ele usa nessa tirada de vamos para cima, tu coloca todos os candidatos num nível de rasteira, de lama mesmo. E aí chega o ponto que o eleitor já nem sabe mais quem é quem, porque assim pouco fala em propostas e muito se fala em ataques e passado do candidato e tal, e assim, os assuntos que realmente interessam ficam em segundo, terceiro plano, né? É interessante, é um novo modelo de campanha eleitoral, mas que ainda precisa ser avaliada a sua efetividade, porque falar bonito, muita gente fala. Cumprir o que prometeu em campanha, a gente está cansado de ver que pouca gente cumpre.